Olá, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Um pouco mais de 65 anos bastaram para que este personagem tão importante para o Espiritismo, o codificador, nos legasse uma herança de paz, de conhecimento, de amor. O seu comportamento é e continuará sendo para todos nós, espíritas, um exemplo de conduta, um exemplo de estudo, um exemplo de discernimento para todos nós. Vamos continuar a assistir o seminário sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. A verdadeira religião, ele dizia, não é outra coisa senão a moralidade. Exemplos, vivência dos princípios cristãos é que teriam força para conduzir de modo frutificativo a infância e a juventude ao fiel cumprimento dos seus deveres individuais e coletivos. Nós sempre dizemos aqui em palestras públicas que os pais devem, desde quando as crianças manifestam entendimento, saberem que são espíritos reencarnados. Não só as crianças, como os jovens. Esse ensinamento, os espíritos dizem para nós que tem que ser ministrado desde cedo. Né? As crianças e os jovens precisam saber acerca da reencarnação, que estão aqui numa outra tentativa de vida, numa oportunidade que Deus nos concede, né? Para a manifestação de potencialidades que já são intrínsecas a eles, que são resultado do trabalho que eles executam e já executaram em vidas anteriores, né? Então, tudo isso tem que ser concentrado em prol da criança, em prol do jovem. Principalmente dentro dos centros espíritas também ministrar um ensinamento mais contundente nesse sentido, para que o jovem se situe na reencarnação, né? E não se iluda tanto com essas fantasias que muitas vezes a mídia passa para os jovens e para as crianças, não é? Então a vida tem que ser encarada realmente de forma responsável. Kardec diz que o ensino moral de Jesus é livre de controvérsias, aceito universalmente, há uma liberdade de consciência, a razão acima dos dogmas. Então tudo isso, todas essas questões eram pontuadas pelo Kardec por Pestalozzi. Então, não é à toa que nós temos uma doutrina muito bem estruturada, muito bem formulada, para que nós possamos refletir no nosso verdadeiro papel na sociedade. A Revista Espírita de 1868 traz uma fala de Allan Kardec. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos a serem combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Tem alguma novidade nisso? Não. O que vocês acham? Isso é só para aquela época, 1868? Não, né? Nunca foi tão atual Allan Kardec, não é verdade? Então, jamais ele será desatualizado, porque a sua fala é uma fala universal, é uma fala atemporal. Então, todos os problemas que nós vivemos lá no século XIX, porque muitos de nós estávamos lá reencarnados no século XIX também, não é? Segundo as informações que os espíritos nos trazem, nós temos uma reencarnação por século. Então, se nós estávamos lá no século XIX, onde quer que estivéssemos, nós estávamos vivenciando esses problemas também. Então, se naquele momento existiam os debates, os antagonismos e as guerras religiosas, que são antigas, né, já vem de antanho, né, no nosso momento, isso está tão entranhado no inconsciente coletivo das pessoas, que as pessoas não conseguem se entender, né? O Oriente Médio ainda vive na época das cruzadas. Notícias que nós temos de que os cristãos, os católicos, são mortos, são
são perseguidos e mortos na Síria, né? No Iraque. Por quê? Porque o Islã acha que os cristãos, os católicos, estão lá para invadir a sua cultura, para impor a religião cristã para eles, mas isso vem, a gente sabe que vem lá dessa época mais antiga, né? e que se manifesta nesse sentimento de antagonismo, inimizade mesmo entre todas essas pessoas, né? Então, tudo isso deveria ser colocado de lado para que haja uma certa harmonia nas relações humanas. Então, esta é Anna Blackwell, que eu já citei. Blackwell ou Blackwell. Segundo ela, Rivail deixa Yverdun em 1824 e vai em direção a Lyon. Logo instala-se em Paris. O outro biógrafo de Kardec, André Morel, diz que ele deixa Yverdun em 1819 em direção a Paris. Mas o nosso brasileiro, Zeus Van Tuyl, diz que Kardec já estava em Paris em 1822, conforme as pesquisas que ele, Zeus, fez juntamente com a Terezinha Rey, que foram lá. A Terezinha Rey mora na Suíça até hoje, até os dias atuais, e as pesquisas que ela fez foram intensas para alicerçar a biografia escrita pelos Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen. Então, existe uma nota nesse livro, o volume 1 da biografia de Kardec, onde o Zeus diz que Kardec passou a lecionar no Liceu São Luís, já nesse ano de 1822. Então, por aí a gente vê determinadas contradições entre os biógrafos, né? Mas não tem importância, o que importa é saber da sua obra. São só dados biográficos. Em Paris, ele lecionava, traduzia obras inglesas e alemãs. Ele começa a trabalhar como tradutor também, já que ele era poliglota, né? Em 1823, publica um prospecto intitulado Curso Prático e Teórico de Aritmética, com base nos princípios de Pestalozzi e suas modificações, assinado por ele, portanto, discípulo de Pestalozzi. Esse é o facsímile do primeiro livro que Rivail escreve com a idade de 18 anos. Olha, pessoal, esses livros todos, para que vocês possam ter uma ideia, existem sites na França que vendem esses livros, tá? Um livro que nós vamos mostrar a capa daqui a pouquinho, para quem quiser adquirir, custa 24 euros, tá? Se vocês estiverem dispostos a comprar. Mas existem ainda esses livros à venda. É muito interessante a gente notar livros tão antigos, né? Mas ainda existem à venda em livrarias e até em sebos, né? Quando eu fiz uma pesquisa no livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, eu fui buscar um livro que ele fazia referência num sebo de Londres. Então, o livro existia lá, né? Não existia aqui no Brasil, mas existia num sebo de Londres. Então, nós mandamos vir de lá para completar a pesquisa sobre o Espírito e o Tempo de Herculano Pires.